E aí, meu povo, estamos de volta com a nossa aula de número 8. Vamos então agora, a partir desse momento, partir para a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97. Lembrando que quando nós já trabalhamos um importante conteúdo acerca dessa Lei 9.504, quando nós abordamos o quê? Justamente sobre a propaganda política a partir do artigo 36. Vamos então agora investigar como que a Lei das Eleições ela trata a respeito do processo eleitoral como um todo. Então nós temos muita coisa para discutir ainda a respeito dessa Lei das Eleições. Primeiro assunto, primeiro tópico, é justamente a respeito do período que ocorre as eleições. E quando nós falamos de período que ocorre as eleições, nós temos que lembrar que nós temos dois tipos de eleições. Temos as chamadas eleições gerais e temos as eleições municipais. As eleições, elas ocorrerão de 2 em 2 anos. Então, nós tivemos eleições em 2014, temos agora eleições em 2016 e teremos eleições em 2018, 2020 e assim sucessivamente. Mas nós precisamos lembrar que em 2014 nós tivemos as eleições chamadas gerais. Nas eleições gerais, nós escolhemos candidatos para presidente da República e vice-presidente da República, escolhemos candidatos para senador, governadores e deputados, sejam eles federais, estaduais e os distritais, quando nos referimos ao Distrito Federal. Para o ano de 2016, nós vamos escolher que tipo de candidatos? Escolheremos os candidatos a prefeito e vice e os candidatos a vereador, ok? Então, muito bem. O artigo 1º da Lei das Eleições trata justamente sobre isso. Olha só, serão realizadas de forma simultânea, então, simultaneamente, quais eleições? As eleições para presidente e vice-presidente da República, as eleições de governador e vice, senador, então vou marcar aqui presidente, governador, senador, deputados federais, estaduais e distritais. Então, todos os deputados. Isso, por exemplo, ocorreu em que ano? No ano de 2014. No ano de 2016, que é o ano que nós estamos vigentes, nós teremos que tipo de eleição? Nós teremos eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, nesse ano de 2016, são as chamadas eleições municipais. Eleições municipais. E aqui nós temos as eleições gerais, ok? Bem, quando nós falamos sobre sistemas eleitorais, vocês lembram muito bem que eu cheguei a dizer como que se dá a eleição para presidente e governador, para prefeito, se vai ter primeiro e segundo turno, quando teremos segundo turno, como que resolvemos uma eleição tendo segundo turno, né? Então, isso já foi discutido, eu não vou ficar repetindo, porque nós já vimos muito bem, já fizemos vários exercícios a respeito desse conteúdo. Nós precisamos lembrar, então, que dentro do período eleitoral, quando se fala em eleições, nós temos o chamado primeiro turno de uma eleição e temos também o segundo turno de uma eleição, isso se houver, não é? Então, veja, o primeiro turno de uma eleição sempre ocorrerá no primeiro domingo de outubro do ano eleitoral. Já o segundo turno, se houver, no último domingo de outubro, ok? Então, primeiro domingo de outubro, temos o primeiro turno. E o último domingo de outubro, nós teremos o quê? O segundo turno das eleições, ok? Muito bem, então visto a questão das eleições, definido as datas dessas eleições, tanto o primeiro turno quanto o segundo turno, vamos abordar agora um assunto muito importante para as nossas discussões a respeito da Lei das Eleições, que é justamente sobre a formação de coligações partidárias. Olha só, o que vem a ser uma coligação partidária? Muito cuidado aqui. Quando eu falo de coligação, eu estou falando, pessoal, da união
entre partidos políticos, então a união entre partidos políticos, objetivando o quê? Objetivando o processo eleitoral. Então, os partidos políticos, eles se unem justamente para ganhar força, para lançar candidatos no pleito eleitoral. A lei das eleições, ela nos traz que essa formação de coligações, ela não é obrigatória, ela é facultativa. Então, os partidos, eles não são obrigados a se unir uns com os outros na formação dessas coligações. Então, veja, é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária. Então, veja, vamos até circular aqui, né, que isso é facultativo. Então, eles podem celebrar coligações para eleição majoritária, para eleição proporcional ou para ambas, tanto majoritária quanto proporcional. Podendo, nesse último caso, qual o último caso? Quando houver a formação tanto para majoritária quanto para proporcional, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Então, aqui a legislação ela foi bem clara. Dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Não entendi, professor? Então, vamos aqui traçar um exemplo, né, para a gente poder aí melhorar esse entendimento. Então, suponhamos que para a eleição majoritária, eu tive a união de 4 partidos políticos. O partido político alfa, o partido beta, o delta e o gama. Esses 4 partidos, eles se coligaram, formaram uma coligação para lançar, por exemplo, um candidato ao cargo de presidente da República. Aí, veja, eles lançaram o cargo de um candidato a presidente da República. Uma vez lançado esse candidato a presidente da República, eu poderei, então, a partir de agora, dessa coligação majoritária, formar coligações proporcionais. Então, só para a gente facilitar o nosso raciocínio aqui e facilitar também didaticamente, o alfa eu vou simbolizar pelo A, tá? O beta, delta e gama. Eu vou formar algumas coligações aqui e vocês vão me responder quais delas são permitidas, de acordo com o que nós acabamos de fazer a leitura do dispositivo legal, e quais delas são vedadas, ok? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu formei 5 coligações. Nós vamos aqui assinalar quais dessas coligações serão permitidas e quais dessas coligações serão vedadas, ok? Então, veja, a coligação alfa, ABG, ela é permitida? Vamos observar a majoritária. Lá diz que tem que ser dentre os partidos que compõem a coligação majoritária, não é? Então, alfa compõe, beta, gama. Ok, então essa daqui é permitida. Alfa, Charlie, delta. Alfa, ok. Só que a C, ela não compõe essa eleição majoritária. Então, ela pode ser formada? Não. Próxima coligação, ABE. Veja, a coligação alfa está aqui. A coligação beta e a coligação E. Veja, pessoal, a coligação E, ela não está. E aí? Então, pode ser formada essa coligação para eleição proporcional? Não. Olha a próxima, DG. A delta está e a gama também está. Então, essa aqui poderá ser formada e a gama alfa também poderá ser formada. Então, tá vendo? Como nós criamos essa situação hipotética, percebemos que
não há nenhum impedimento na formação dessas 3 coligações, mas quando eu tenho um partido que não compõe a coligação majoritária de origem, aí eu terei uma vedação. Beleza? Ficou alguma dúvida? Muito bem. Falando ainda sobre coligações, quando eu formo uma coligação, por exemplo, vamos imaginar a formação da coligação alfa, beta, gama. Então, eu formei aqui uma coligação com os partidos alfa, com os partidos beta e com os partidos gama. Aí, ao invés de utilizar a sigla desse partido, poderia muito bem ser a coligação ABG, né? Mas eu não, eu quis criar um nome para essa coligação. Eu criei a coligação com a nomenclatura Brasil Unido. Brasil Unido. Sobre essa nomenclatura das coligações, o que a lei das eleições ela traz para nós? Que essas coligações poderão ter uma denominação própria. O que seria essa denominação própria? Justamente o que eu acabei de fazer aqui. Eu criei uma denominação própria, Brasil Unido, para essa coligação ABG. Ou também, esses partidos podem fazer o quê? Fazer a junção de todas as siglas dos partidos. Dessa forma, eu posso também criar a nomenclatura ABG. Veja que eu criei uma nomenclatura para esses partidos, A, B e G. Além disso, eu posso também fazer com que, além da denominação própria, alfa, beta, gama, não podemos esquecer o seguinte: essa coligação que foi formada, ela terá e ela funcionará perante a Justiça Eleitoral como se fosse um único partido. Então, veja, nós teremos aí o representante desta coligação partidária. Então, quando eu formo essa coligação, ou ora com denominação própria, ora apenas com a junção das siglas, essa coligação formada funcionará como se fosse um único partido político, ok? Muito bem. Visto essas denominações dadas à coligação, nós não podemos esquecer daquilo que nós falamos lá na aula de partidos políticos, já tem um certo tempinho, né? Quando houver, por exemplo, propaganda para as eleições majoritárias, abaixo do nome da coligação, o que vai constar? Abaixo do nome da coligação consta todos os partidos que compõem essa coligação. Agora, se tratando de propaganda à eleição proporcional, abaixo do nome da coligação só constará o partido político que esse candidato proporcional faz parte, né? Então, veja só, quando houver a propaganda para as eleições majoritárias sob sua denominação, sob a denominação da coligação, aparecerá para nós todas as legendas dos partidos. Se eu estou falando de eleição proporcional, usaremos apenas a legenda sob o nome da coligação, ok? Muito bem. Existem, e está previsto na lei das eleições, algumas normas na formação das coligações. E eu já pude perceber, pessoal, que essas normas têm sido muito cobradas nas avaliações. E você precisará prestar bastante atenção nessas normas. Quais são as normas, então, para a formação? Teste. Dá uma pausa aí pra você voltar um pouquinho atrás. Pode pausar. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Bruno Oliveira? Grande professor aqui do LA Concursos, vocês podem ter certeza que o professor Bruno é um dos melhores professores de Direito Eleitoral do Brasil. Nós aqui do LA Concursos, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada para os concursos dos tribunais regionais eleitorais. Então, se você está estudando para qualquer concurso para tribunais regionais eleitorais, acesse o nosso site, o laconcurso.com.br,
que nós estamos oferecendo cursos completos para o cargo de analista e para o cargo de técnico judiciário, diversos cargos. Olha só, outra coisa importante, aqui no Lá Concurso nós trabalhamos com preços populares. Vocês podem ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site aí para você continuar assistindo essa super aula do professor Bruno Oliveira. Forte abraço, tchau, tchau.